Olá, sou Delmir Carvalho, sou produtor e o apresentador do programa Empreendedor Mineiro. A gente está rodando toda sexta-feira, às 18 horas, na TV Universitária, canal 12 da Claro, e também no canal do YouTube da TV Promove. Entra lá no canal do YouTube TV Promove, curte, dá o feedback para a gente também. Ele fica gravado, aí você vai também de conveniência na sua disponibilidade. E lá também dá o feedback. Recebi uns feedbacks essa semana também, que acho que é bom a gente compartilhar com vocês aí e agradecer as pessoas que estão dando feedback para a gente. Nós gravamos com a Maíra Ataíde, uma psicóloga, tá falando de gente, de clima organizacional, foi muito legal essa entrevista com ela, né? E a Ilma Oliveira, o perfil Ilma Oliveira falou sensacional, deu parabéns, tá? E o perfil Stefano Rodrigues, ele falou parabéns pelo entrevistador e a entrevistada, né? E parabéns pelo podcast e pelos temas escolhidos. Mas o objetivo nosso é esse mesmo, tá? É compartilhar conhecimento, é compartilhar as experiências dos empreendedores, porque eu acho que é assim que a gente vai estar agregando valor e também ajudando os alunos de administração, os empreendedores que estão aí, tá? Agradecer o apoio de vocês aí. E hoje eu vou ter o privilégio de estar entrevistando Hugo Ferreira. O Hugo Ferreira, ele é o diretor da PMA. E aí, Hugo, quem é você, meu caro? Agradecer o seu apoio nesse momento com a gente aí. Faz favor, fala um pouco dessa trajetória empreendedora de você aí. Compartilha esse momento aí. Olha, no mundo da tecnologia, da robótica, ele está voando aí o projeto dele. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, ao Demir e toda a produção aqui, né, por estar nos recebendo. É um momento muito importante para a gente, principalmente na fase que a gente está, que é uma fase emergente, onde que a gente está explorando bastante o que a gente tem dentro da própria indústria nossa. Estamos expandindo para novos horizontes. Estamos construindo bases ali, né, inclusive num novo espaço, um espaço forte, né, estamos nos fortalecendo. Então, momentos como esse, onde que a gente consegue estar mostrando, né, o que a gente desenvolve e compartilhando um pouquinho da tecnologia que a gente processa para desenvolvimento das indústrias mineiras, né, o programa aqui é Empreendedor Mineiro. Então, isso aí faz muito sentido para a gente, por isso, muito obrigado, né, por estar nos recebendo aqui. Eu sou o Hugo Ferreira, sou o diretor lá da PMA Automação Industrial. É uma empresa de base tecnológica, uma empresa que desenvolve células robotizadas, fabrica máquinas e equipamentos industriais customizados e também, né, no campo da energia, que é uma das unidades de negócio que nós temos. Nós fazemos CCMs, eletrocentros, painéis elétricos e outras, né, tão importantes desenvolvimentos da base tecnológica também, com desenvolvimento verticalizado, com muitos engenheiros dentro do processo. A gente tem um carinho, né? E a frase sempre dizer que nós desenvolvemos tecnologicamente a indústria mineira, né? E somos uma empresa 100% mineira. Todos os fundadores dessa empresa são mineiros, né? Nós desenvolvemos uma trajetória que foi construída através de uma necessidade, né, que estava posta do mercado, por conta da má gestão, do mau gerenciamento, né, das empresas que eu, como sócio e os demais sócios passaram. Nós encontramos uma necessidade, né, e uma ávida, né, necessidade de estar correndo atrás e desenvolvendo uma outra empresa capaz de entregar, né, uma solução completa, uma solução de qualidade, de forma qualitativa, execuível para dentro das indústrias nacionais. Então, assim, essa má gestão acabou nos instigando e nos incomodando a fazer o processo de uma forma diferente. Então, a PMA, ela surge a partir disso daí, né, e desenvolvendo, já surgindo como uma empresa de grande porte. Hoje nós temos 22.400 metros quadrados de implantação. Hoje são 4 galpões dentro da implantação, sem considerar os prédios administrativos e de engenharia. Né? E a gente sempre se orgulha bastante, né? Enche de orgulho o peito, quando diz que a gente é uma empresa mineira e desenvolvida 100% com capital nacional e próprio. É importante, eu estive no ambiente dele lá, realmente os galpões assim, de alto nível e promete. Acho que é por aí, e está em Lagoa Santa, e futuramente eu gostaria de voltar lá e ver essa escalada de vocês aí, tá? PMA, como é que é? Por que PMA? Bem, eu até já dei uma palhinha aqui, né, da nossa origem, né? A PMA, ela surge através
dessa contestação dos seus sócios, de como os processos eles são geridos, como eles são levados. Nas indústrias que nós passamos anteriormente, indústrias essas boas também, indústrias que têm os seus entregáveis dentro das necessidades que as empresas que contratam exigem, né? Tanto que eles estão posicionados ainda dentro do mercado, mas sempre faltou qualidade, sempre faltou boa administração e gestão administrativa, zelo pela parte financeira e também responsabilidade, né, com todo o processo. Abre um parênteses aqui, vocês perceberam o ensinamento aqui? Eles sentiram inquietação diante de um clima organizacional que não estava muito adequado. Eles estão falando de gestão, eles estão falando de gestão financeira, eles estão falando de clima organizacional. Complementa um pouco isso aí, que eu acho que isso aí é muito forte, um aprendizado para os empreendedores. Claro, relevante. É muito relevante porque sem um clima organizacional adequado, você acaba perdendo excelentes talentos. E nós vivenciamos isso. Excelentes talentos sendo perdidos por conta de um clima organizacional inadequado. A falta de gestão administrativa e financeira também faz perder bons talentos. E se a gente olhar pela administração, inclusive do nosso país, se a gente não tiver uma boa gestão, né, do nosso país, acaba que você tenha o que a gente chama de fuga de cérebros, né? Você acaba perdendo excelentes talentos para outros países. As pessoas podem até formar aqui dentro, mas acabam, né, desenvolvendo a sua carreira profissional fora do país. E na empresa não é diferente. Na empresa isso acontece. Então o clima organizacional adequado faz com que as pessoas fiquem. Eu costumo dizer, né, inclusive na faculdade de administração, a gente sempre falava esse bordão, né, que o salário é o que convence a pessoa a vir, mas é o clima organizacional que faz a pessoa ficar. Então, o clima organizacional inadequado acaba fazendo com que as pessoas, boas pessoas, acabam evadindo, mesmo se na outra oportunidade ela ganha até menos. Ela acaba evadindo porque ela não suporta ficar naquele espaço. E se você notar bem, o horário que nós ficamos dentro da empresa, vamos colocar aqui 8 horas de trabalho diário, normalmente. Normalmente uma boa pessoa acaba se estendendo também, né, por conta de outras necessidades, e dentro da indústria isso é comum acontecer. Mas se você pega, por exemplo, 8 horas trabalhadas, né, e o período que você passa dentro de casa, num horário normal, normalmente você fica 6, 7 horas, né, e depois você já tem que dormir. Então é uma hora talvez inativa ali do seu dia. Então, normalmente a gente passa mais tempo dentro da empresa do que dentro de casa, com os familiares, né, durante, né, as horas laborais, os dias laborais, né. Então, o clima organizacional é aquele que vai fazer com que é prazeroso sair de casa para poder viver o seu dia. Não digo nem trabalhar, viver o seu dia. Espera aí que eu preciso de evoluir nisso aqui. Porque ele falou de clima organizacional. Agora, Hugo, fala pra gente, qual a sua estratégia de seleção, sua estratégia de capacitação, de retenção, porque eu concordo com você que o salário ele é fundamental, mas não é só ele que vai ganhar o jogo. E a sua área é uma área de tecnologia, a área de tecnologia a concorrência está muito grande. Fala um pouco qual que é esse processo e quais as suas estratégias dessa retenção aí. De fato, principalmente na área de tecnologia, uma das coisas que mais instiga os candidatos é justamente o desenvolvimento pessoal e profissional deles. Então, sua empresa ela tem uma metodologia de treinamento, desenvolvimento, capacitação. Normalmente as pessoas dentro da área de tecnologia elas são mais ativas nesse sentido. Elas se interessam mais por isso. Por quê? Porque a tecnologia ela muda de forma constante. Então, se você entra para uma empresa que não tem uma base de capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional, a pessoa entende que ela vai acabar estagnando dentro daquela empresa. Por mais que o salário seja atrativo, se ela não tem oportunidade de crescimento e desenvolvimento, ela acaba não ficando. Então, um dos atrativos muito grandes que a gente tem é justamente esse. Respondendo o segundo ponto na sua pergunta, que é a questão de desenvolvimento, atrair essas pessoas, a parte de recursos humanos, as vagas elas são postas, né, para o mercado, ela precisa de capacitação mínima, né, principalmente lidando com tecnologia, as pessoas precisam conhecer daquilo que está desenvolvendo.
ou ser apto o suficiente para poder estar desenvolvendo essas habilidades. Então tem uma base mínima para poder estar desenvolvendo essas habilidades. Então hoje nós temos cursos aí dentro do Senai, né, que desenvolvem a parte de aprendizagem, temos cursos técnicos também, que acabam nos auxiliando muito para desenvolver, né, a base necessária para virar, por exemplo, um robotista, um PLCista, né, um programador, né, front-end, back-end. Então toda essa base daí de desenvolvimento, todas essas, vamos colocar esses cargos de desenvolvimento, ele precisa de uma base para poder ser desenvolvido aquilo dentro da indústria. Base conceitual para poder ter Uma base repertório, para conceitual. poder Exatamente. julgar. Então essa base conceitual, ela vem da academia, né? Vem do curso técnico, da aprendizagem, curso de aprendizagem ou da faculdade. Como é que você está trabalhando um pouco nessa captando Captação. esse pessoal? Jovem, sênior, como é que é essa sua estratégia? Porque uma coisa é você pegar um jovem e criar ele dentro da sua empresa. Outra coisa é você pegar alguém que já está pronto no mercado e ele vai estar agregando valor para a sua empresa. Como é que você está tratando Esse é um ponto até muito importante, porque a PMA é uma empresa emergente, né? Talvez daqui 10 anos eu vou continuar repetindo isso, é uma empresa emergente, porque sempre temos o que crescer e desenvolver. No entanto, é uma empresa que também teve uma rampa de aceleração muito grande. As pessoas envolvidas no processo já eram pessoas que já estavam em prática no mercado, em atividade, né, em movimento. Então, quando a gente constitui a PMA Automação Industrial, esses processos eles já se encaminham de forma fluida e natural. Essas pessoas, essas captações que a gente faz, dependendo da função, tá? A faixa etária ela vai encaminhando de acordo com a função mesmo e o desempenho das pessoas. Então, hoje eu tenho pessoas dentro da própria empresa, somos uma empresa de tecnologia. Eu tenho pessoas com mais de 40 anos de idade dentro do processo. E eu tenho pessoas extremamente novas dentro do processo, o que seria talvez até mais natural em empresas de tecnologia. No entanto, o nosso processo de seleção e capacitação, até por eu ser administrador, segue um critério diferente. E hoje, os empresários, imagino eu, alguns vão concordar com isso, outros não, depende da realidade posta dele, ele vai ter que fazer uma seleção de acordo com a entrega, tá? E não com o estereótipo, e não com a faixa etária, tá? Com o entregável. E digo mais, hoje em dia não estamos olhando nem tanto currículo. Hoje é entregável. O que você consegue entregar? O que você consegue falar que faz é uma coisa. O que você consegue demonstrar que tem de capacitação é outra. E o que você consegue de fato fazer é o que nós queremos exatamente enxergar. Você está abrindo espaço, dando oportunidade, criando métricas para poder acompanhar esse pessoal e qualificar ele se ele vai continuar ou não na empresa. Exatamente. Inclusive... É por aí que você está construindo a sua empresa. A sua Exato. empresa está diferente, hoje, né? Está numa condição aí, está escalando, você está pivotando ou você já passou daquela fase de startup e já está em outro mundo aí? Como Já. é que tá? Que estágio que você está? Nós já passamos do estágio de startup. Para falar a verdade, quando a gente montou a empresa, nós nem passamos pela parte de startup. A gente já se constituiu como empresa grande, porque, como eu te falei, os sócios já eram pessoas já com grandes cargos dentro da própria indústria, então já estavam nesse movimento e quando montou a PMA Automação Industrial, já veio com essa Vocês foram com essa bagagem toda. Know-how, você escolheu pessoas certas por cargos certos. Acho que é por aí. Exato. E compôs um time que uma soma de... Até a sua visão de gestão permite isso. Exato. Deixa eu até Está numa área repassar. totalmente técnica, né? Deixa eu até repassar para quem está nos ouvindo que empresa, quando você fala empresa, é só um número, né? Isso chama CNPJ. O número, aquele número dali é igual a pessoa é CPF, né? Agora, estrutura são paredes. 4 paredes ali e uma laje. Pronto. É só isso. Estrutura não define nada, tá? Empresa, nome, CNPJ, não define nada. O que define se a empresa tem sucesso ou não são as pessoas. E uma pitada de sorte, eu sempre falo isso. Mas são as pessoas.
Então, se você tiver as pessoas certas nos lugares certos, sem essa pitadinha de sorte, não vai acontecer, porque o mundo é caótico, tá? Mas eu concordo que vocês são pessoas, mas um bom gestor com um bom olhar, uma boa condição de trabalho, Sim. você ganha o jogo ou perde. E o que vai definir as condições? Acho que isso é importante. Sim, e o que vai definir essas condições? As pessoas. Porque assim, o mercado ele muda muito, né? Os processos eles mudam o tempo todo, então a capacidade de adaptabilidade vem das pessoas, tá? A resiliência é nas pessoas. O restante, volta a repetir, é infraestrutura, não, são os recursos, o conjunto de recursos da empresa é maquinário, recurso financeiro, né? Recurso operacional, né? E por assim vai. Mas tudo só movimenta se tiver esse recurso operacional muito bem definido. Então a pessoa certa, no lugar certo, bem capacitada, bem treinada. A gente gosta de falar, inclusive lá na empresa lá, que a gente só contrata fanático. Então, porque vou contratar um profissional, por exemplo, de RH, né? Igual você está citando aí, de contratação tal e tudo. Se a pessoa for apaixonada pelo que ela faz, se ela for apaixonada por RH, não pela empresa, tá? Não pelo processo que tem posto ali naquela empresa, mas pela área que ela atua. Se ela for apaixonada por RH, se ela entrar lá não sabendo, a paixão dela e a curiosidade que ela vai ter em cima daquela atividade que ela faz, ou do cargo que ela desempenha, ou da área que ela está atuando, vai fazer com que ela chegue, né, no devido conhecimento para ela poder exercer bem o trabalho dela. Então, o que a gente espera dentro das pessoas, lógico, tem a base acadêmica que a gente precisa ver via currículo, e depois o que a pessoa entrega, que eu acabei de dizer. Mas primariamente, a única coisa que eu te falo que o restante não importa é a paixão. Se a pessoa tiver paixão, ela pode ser fraco a base dela acadêmica e pode ser fraco também a base dela de entrega, mas ela vai conseguir reverter tudo isso. Eu acredito muito nessa pegada, tá? Eu acho que nós temos que a proposta da gente, nós temos que fazer com o coração. E lógico, se você não gosta daquilo, para que você continuar? Eu acho que e fica tudo muito mais fácil quando você está num ambiente que você está construindo alguma coisa que você tem domínio, que você sabe, você vai escalar. Eu acho que é por aí. Vamos passar um pouquinho para a solução sua. Você está diante de uma solução tecnológica de robôs. Fala um pouco desse seu diferencial e para que mercado que você atende. Tá. Eu tive a oportunidade de te acompanhar numa dessas feiras aí, foi até que o CRA promoveu, fui na sua empresa também. Seu produto está aonde? Está em qual segmento do mercado? Eu acho que era só para compartilhar, para o pessoal entender um pouco o que você está propondo para o mercado e está inovando. Para desmistificar a nossa solução e o métier da PMA Automação, é muito fácil, tá? É só vocês imaginarem o seguinte: tudo na nossa vida, né, nós somos circulados, temos o tempo todo ao nosso lado produtos, tá? O seu celular é um produto, a aliança que você tem no dedo é um produto, o seu sapato é um produto, tudo que a gente tem, vocês aí na casa de vocês, né, ou na faculdade de vocês, onde vocês estiverem, vocês veem o tempo todo, todo lugar, produto. Para se chegar nesse produto, precisa de um processo de fabricação. A fabricação ela pode ser manual, né, que é um processo arcaico que a gente chama, né, mas é artesanal, e nós temos o processo industrial para se fabricar um determinado produto. Os produtos eles estão o tempo todo mudando, tá? A geometria dele, a estética dele, então a embalagem, a funcionalidade, por isso tem que ter mais tecnologia. E aí dentro do mercado nós temos posto processos de fabricação desses produtos com um conjunto de recursos, né? Esses recursos são normalmente máquinas e equipamentos. Essas máquinas elas são personalizadas para esses produtos. O que a PMA ela desenvolve? Além da fabricação e automação de todo o processo, que envolve, né, o sistema, né, OT, né, IoT, a parte de internet das coisas, a conectividade, o sensoriamento, né, o controle, né, o motion, o controle de todo o processo. Além de tudo isso, nós temos a fabricação das máquinas e equipamentos que vão nesses processos para fabricar esses produtos. Então, assim, cada produto ele é único. Até a sua embalagem, né, a sua geometria é única. Então, você precisa de uma empresa para poder fabricar a máquina industrial que vai, né, desenvolver esse produto
numa escalabilidade, numa volumetria. Então eu preciso de 10 mil, por exemplo, controles de ar-condicionado. A gente vai fabricar uma máquina para se produzir aquilo dali, podendo ser manual, semi-automatizado ou automatizado. De onde que vem o conceito dessa máquina? Da nossa engenharia. Então é um processo verticalizado em que a gente desenvolve todo, né, desde a parte de projeto até a entrega. Eu tô fazendo essa explicação toda porque aí fica palatável para quem está nos ouvindo, né? As pessoas conseguem entender. Está bem didático que a gente o que você está faz. propondo, tá? Porque você tem uma necessidade, a demanda do mercado, e você vai trabalhar no processo do seu cliente e entregar uma solução. Exatamente. Ele tem uma dor, você está customizando a dor dele. Lógico que é tudo sob medida. É tudo sob medida. Então o cliente ele chega para a gente e fala o seguinte: eu tenho esse copo e eu quero produzir 10 mil desse copo por mês, porque eu já tenho um processo de venda já consolidado para ele. Eu analiso o copo, eu faço, né, a matemática, o design de todo ele, projeto a máquina para produzir 10 mil desses copos por mês. Pronto, é esse que é o processo. Então é sempre um desafio do que a gente faz. Sim. Esse processo ele pode ser, como eu te falei, semi-automatizado ou automatizado. Aí quando você envolve a parte de automação, você tem recursos tecnológicos que nos ajudam nesse sentido. Um dos recursos tecnológicos que nos ajudam nesse sentido são os braços robóticos antropomorfos, né? Esses de 6 eixos ou de outra quantidade de eixos também, dependendo do processo, né? As especificações de robôs ela é ampla, né? Que varia não só pelo fabricante, mas também, né, pelo processo em si, né? O que envolve justamente capacidade de carga, velocidade e outros pontos também que são cruciais também dentro da cadência, dentro da volumetria que a gente tem do processo. Então, já pensando nisso daí, a defesa dessas tecnologias, qual tecnologia colocar no processo, então tudo isso é defendido, né, e é desenvolvido pela nossa empresa. Então, volto a repetir, é uma empresa verticalizada, onde nós temos equipe de engenharia, até a parte de fabricação. E o robô é uma das tecnologias dentro desse processo. Então, nós temos algumas unidades de negócio. A unidade de negócio de robótica envolve, né, desenvolvimento de células robotizadas, linhas robotizadas e máquinas e equipamentos industriais. A parte de energia é onde que a gente desenvolve painéis elétricos, CCMs, eletrocentros, né, a fabricação 100% nossa também, que acaba também fortalecendo e desenvolvendo tecnologia dentro da indústria. Nós temos a parte service, que é fornecimento de mão de obra para comissionamento, e caldeiraria pesada para mineração e por assim vai. E a parte de distribuição também. Então nós separamos isso daí, é uma empresa muito bem agrupada e consolidada e gerida para se tornar futuramente uma multinacional. De uma forma prática, você pode citar alguma solução ou alguma empresa que você está prestando serviço? Para falar a verdade, várias. Só para poder o pessoal entender bem, aquela produção, você falou do copo aqui, eu estou naquela solução ali, até para a gente, de uma forma didática, o pessoal entender, via onde que você entrou. Não, claro. Nosso público, ele está mais em qual região localizado? Geral. Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos dizer o seguinte, Minas Gerais tem vários polos, né, industriais. Se você pega, por exemplo, o Triângulo Mineiro, você tem um polo oficineiro em Paracatu, você tem também parte de mineração, né, uma das grandes empresas lá, a CBMM, que é uma potência em empresa. Ali tem várias soluções também em automação de processo, para monitoramento de processo e também para a parte robotizada. Nós temos em Minas Gerais Vale, nós temos Samarco, tá? Nós temos no Vale do Aço, aí um outro polo, né? Nós temos a Uzi Minas, né? Que é uma empresa, inclusive, que tem braços robotizados dentro do seu processo. Nós temos, para o norte de Minas, as farmacêuticas em Montes Claros. Você tem Eurofarma, Novo Nordisk, diversas outras daí, que tem também robôs no seu processo. Você tem não só, né, braços antropomórficos, mas autômatos que faz o processo de intralogística e movimentação de carga dentro da própria empresa. Intralogística é uma temática que vem crescendo e muito. Inclusive, no Brasil, nós temos a feira da Intralog, que se não aconteceu, está acontecendo agora durante esse período. E é uma temática que está
pujante aí dentro do mercado industrial. Nós temos no sul de Minas, que é um polo mais tecnológico, tá? Então você tem empresas como Panasonic, né, e outras indústrias também, Mengels. Então estou citando empresas aqui que a gente tem diversos atendimentos. E Minas Gerais, né, por conta da Stellantis, aí já pegando a parte central, nós temos em Betim, né, as Tier 1s, que são as empresas Tier 1 Tier 2, que são as empresas que fornecem para as montadoras, não vou falar a montadora, mas porque fornece para as demais também. E nós temos a montadora aqui em Minas, que é a Stellantis, mas não somente ela, nós temos também a Mercedes-Benz, que fica também em Juiz de Fora, que está também com seu parque industrial ativo e com grande desenvolvimento. Então, todos esse arcabouço de indústrias e empresas são indústrias alvos de atendimento nosso. E aí eu fiz questão de estar diversificando, por quê? Porque o atendimento da automação industrial, ela não se atém somente a um setor, tá? Vai desde o bar com o polo moveleiro, né, até a base farmacêutica que está no norte de Minas. Hugo, mas tudo que você está falando aí tem link na sua empresa. Você está discutindo linha de produção. Sim. Você está discutindo automação. Você está discutindo elevar a eficiência da empresa e a produtividade da empresa. Exatamente. Então, você trabalha customizado. Acho que a pegada sua é tecnológica. Falando um pouco de tecnologia, fala para a gente aqui, esse momento desse avanço tecnológico, IA, internet das coisas, como é que você está lidando com isso? Bem, a indústria... Dá um turbilhão, né? Sim e não. A indústria ela já vem com a IA, não é de hoje. A IA ela foi popularizada, tá? Da pandemia para cá. Mas antes disso, a IA ela já vem sendo trabalhada na indústria por conta da base comparativa, né? Base de dados de base comparativa de imagem, processamento de imagens, principalmente na indústria alimentícia. Então já vem sendo trabalhado há bastante tempo. Foi popularizada, inclusive, pelo chat GPT, e aí a escalabilidade disso daí ela aumentou por conta dos usuários finais, né? A gente sabe que você tornou público aquilo dali, né? Aí vociferou, o negócio cresceu, né, em larga escala. Hoje, dentro da indústria, nós temos a utilização de IA, inclusive para os braços robotizados, nós temos análises preditivas, né, através da inteligência artificial. E assim, a inteligência artificial ela vem ocupando áreas, inclusive, que a gente nem imaginava que iria ocupar. Então ela está crescendo, né, de forma constante, e eu vou te falar, eu não vejo ninguém dentro do mercado capaz de fazer uma análise preditiva acertada, né, ou com maior chance de sucesso, de dizer até onde que nós vamos parar. É desconhecido, tá? Onde que nós vamos parar, porque as coisas estão mudando muito rápido. E aí nós temos que fazer a adaptabilidade. Nós temos que entender que vai chegar cada vez mais novas tecnologias que vão mudar, talvez de forma diária, e nós vamos ter que se adaptar a isso daí. E é interessante essa questão de adaptar, né? No momento que você pega as revoluções industriais, era um século. Hoje hoje é muito rápido. A rapidez é outra. Por outro lado, você tem que estar mais atento a esses movimentos. O movimento é globalizado, não é local. Exatamente. Isso você está bem atento, acho que é por aí. Sim, depois da globalização não existe mais uma movimentação somente local, não. A gente tem as empresas e as empresas elas acabam se conectando de forma direta ou indireta com outras empresas dentro dessa cadeia de fornecimento. Então aumentou a tarifa, tá? O aço aumentou, o mundo todo é afetado. Então existem, né? Ou você vai ser afetado de forma direta ou indireta, é isso que eu quero dizer. Por outro lado, a sua pegada na empresa, como gestor da empresa, e a visão da administração, você consegue acompanhar esse momento. Sim, nós temos uma visão que a gente chama de visão sistêmica, né? Uhum. A gente acaba tendo uma visão um pouco mais ampla do que a pessoa que fica, às vezes, focada, né, no desenvolvimento em si, né? Nós temos uma visão holística, né, focal, e nós temos uma visão sistêmica. Normalmente cabe à estrutura de gestão, né, a parte tática e estratégica da empresa, cuidar dessa visão sistêmica, conversar, né, com outras empresas ou com o mercado, ouvir o mercado,
né, e tomar as decisões para poder estar fazendo essa movimentação da empresa. Perceberam? Visão holística, olhar de mercado, olhar do concorrente. Eu acho que é por aí que as coisas funcionam. A boa gestão é por aí, tá? Nós estamos já finalmente nosso aqui, está muito bom, agradeço muito esse momento com você, mas fala um pouco como é que ficou essa experiência nesse momento aqui, nesse compartilhamento do conhecimento. Deixa duas palavras que ilustram esse momento que nós vivemos aqui, essa energia boa aqui de conhecimento aí com o nosso público. Faça favor. Já passando para a finalização, né, do nosso processo aqui de conversa, gostaria de deixar os meus agradecimentos a todos que estão organizando justamente esse bate-papo com o empreendedor mineiro. Acredito que é muito importante para a gente, né? Muitas das vezes o empreendedor, o industriário, ele não tem voz, né? Trabalha, inclusive pela dinâmica de trabalho mesmo, a gente fica dentro da indústria mesmo, atuando e acaba se ocupando muito com as demandas postas. E aí ter um espaço como esse, onde que a gente possa estar dialogando, expondo um pouco, tanto desejo, quanto anseio, quanto essas necessidades, pode fazer com que a nossa voz acaba chegando, né, a quem é devida, para poder, né, fazer com que essa jornada, esse trabalho possa ser melhor, né, melhor representada, digamos assim. Então, assim, nós temos muito o que fazer, muito o que melhorar. O Brasil carece muito de melhorias e bons posicionamentos para poder fazer com que o mercado industrial assuma uma postura de protagonismo dentro do mercado globalizado, que é o que a gente está falando aqui. Então, carece muito disso. E já fazendo as devidas deferências para esse programa, eu digo que isso é muito importante, sou grato de estar aqui e digo parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, entendeu? E assim como eu acredito que muitas das pessoas, né, gostariam de estar sempre incentivando, né, não só através das palavras, mas apoiando de alguma forma para que vocês possam cada vez fazer esse trabalho que vocês estão fazendo em uma escala muito maior. O objetivo nosso é esse, meu cara, é compartilhar conhecimento. E dentro muito do que a gente acredita, a gente quer um Brasil melhor. E a gente entende, a gente acredita que é pela capacitação, é pelo profissionalismo, é pela uma boa gestão. Não tem mistério nisso, não. E pela seriedade. Eu acho que é fundamental isso aí, tá? Gratidão pelo momento que você está compartilhando com a gente aqui, tá? E como é que acha você? Como é que acha a PMA? Faz favor. Importante, pessoal. Deixa o recado aqui para vocês poderem conhecer um pouco mais do trabalho da PMA. Eu acredito que esse momento daqui foi só uma palhinha do que a gente tem a oferecer. A PMA você vai encontrar ela em www.pmaautomacão.com e vai encontrar também nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Lá a gente compartilha as nossas vagas, as oportunidades que a gente tem na empresa e as novidades tecnológicas que a gente faz no nosso dia a dia. É @PMAautomacão. Tá? Eu aguardo o contato de vocês. Agradecer o Hugo, agradecer a vocês aí. Nosso programa fica por aqui, tá? Ele está rodando toda sexta-feira, às 18 horas, na TV Universitária, canal 12 da Claro, e no canal do YouTube do TV Promove, tá? Vai lá, curte, deixa um comentário, e isso que é importante pra gente aí, tá? Ó, beijo no coração de vocês, na minha amada, nas minhas filhotas e no meu netinho. Tudo de bom pra vocês aí.